Bom dia. Obrigado a todos vocês por estarem aqui tão cedo. Eu, na verdade, acordei um pouco mais cedo, porque eu estou vindo do Rio. Então vocês podem imaginar. Posso ter alguns lapsos aqui, mas que a noite foi curta. Bom, eu vou estar fazendo uma apresentação onde 3 palavras são chaves ali. A inovação, nova economia e o empreendedor. Eu procurei fazer isso movendo de um degrau por degrau, para a gente chegar numa apresentação que me é muito importante, que foi uma recente visita que eu fiz a Israel, e que tem a ver com esses 3 temas: inovação, empreendedor e nova economia. Então vamos dar uma deslizada nessa história, começando por que eu entendo por inovação, o que eu tenho tido a ver com a inovação e por que eu tenho colocado tanta energia, digamos assim, da minha vida nesse tema. Bom, muito recentemente a humanidade começou com essa coisa de fabricar coisas numa escala grande. Até quase 200 anos atrás, as pessoas viviam naquela transição ainda entre o rural e o urbano, e a fábrica foi uma invenção recente. Trabalhava-se em casa, a maior parte das pessoas. E o trabalho até 200 anos, quando a escravidão começou a ser declarada ilegal, quando começou a ser reconhecido como um crime, como humanidade, boa parte dos trabalhos eram feitos por escravos, nas 28 civilizações aí que nós tivemos nesses últimos 10 mil anos. Então a fábrica, na verdade, essa vida de colocar um lugar onde vai um monte de gente que tem os equipamentos e fabricar um monte de coisas, é relativamente recente. E o estranhamento com essa realidade foi muito bem colocado, nesse nosso filme, O Tempos Modernos. Na verdade, desde que a gente inventou a fábrica, pouco mais de 200 anos, parece que o relógio do tempo tem acelerado. Alguns estudiosos da produção, do modo econômico, das sociedades, costumam dizer que nós temos algumas ondas de desenvolvimento ou de progresso e que a gente podia datá-las da seguinte maneira. Teve uma primeira onda, ou seja, quando foram inventadas aquelas fábricas, que foi a energia baseada, a energia disponível começou a ser hidráulica. Até então, a energia era braço e tração, energia animal. Alguém teve ideia de fazer monjolos e coisas do gênero e começou a usar esse tipo de coisa para, por exemplo, fazer a mecanização da indústria têxtil. O comércio sofreu uma aceleração e o ferro passou a ser uma matéria-prima presente, da Torre Eiffel às estruturas e objetos do cotidiano. Uma segunda onda acontece ali por volta de 1845, com a entrada em cena da caldeira a vapor. Então você já tem uma nova fonte de energia, e passa a ter uma mobilidade maior que é baseada na estrada de ferro. Então, não é tanto tempo atrás assim, a velocidade da primeira locomotiva vertiginosa de 23 km por hora, mas era muito acima do que tinha capacidade em tração animal. Então aquilo ali deu uma primeira, e obviamente mudou o material, que o aço substituiu ao ferro, para finalidades mais nobres, e nós daí a pouco, no começo do século, tivemos uma nova onda. Vocês estão vendo que o intervalo vai diminuindo, mas o que entrou no começo do século passado foi a eletricidade, naquele princípio de queda de braço entre corrente elétrica, corrente alternada, etc. O Edison ganha, entra a corrente, no princípio foi a corrente contínua, depois veio a corrente alternada, mas isso são tecnicalidades que não vêm muito ao caso. Isso aí para engenheiros físicos pode ser interessante. O que é importante ver é que a gente deu um salto, porque além da eletricidade, nós tivemos aí a massificação, apareceu, foi desenvolvido no final, na beirada ali de 1900, o motor a combustão interna, e ele passou a ser
massificado, né? E a indústria química também. E naquela época ocorre mais ou menos, digamos assim, a utilização do petróleo. Então nós passamos aí por volta de 1950, 1900 e 1950 é a terceira onda, onde estão as duas guerras mundiais, e em 1950 nós passamos para uma outra fase. É o boom do pós-guerra, em que nós começamos a ter a petroquímica, a eletrônica entrando, né, sobretudo depois da descoberta do transistor, a aviação, o boom da aviação comercial. A aviação comercial tem menos de 70 anos de idade, e finalmente o espaço. Uma quinta onda, olha como é que vai o relógio rodando cada vez mais rápido. De 1990, alguns estudiosos já falam da quinta onda. E a quinta onda ela tem duas coisas fundamentais: a tecnologia de informação e tem a biotecnologia. A tecnologia de informação envolve telecomunicações, computadores, a informática, né, e o software. E as redes de computador, que depois de 1993, quando foi feito aquele protocolo lá no CERN, no Instituto na Europa, do www. Mas nas nossas vidas, o www.ricardoneves.com.br e coisas do gênero, começam exatamente 10 anos atrás. Então a minha filha, que tem hoje 13 anos, pergunta: como é que vocês viviam antes sem internet, sem celular? É verdade. Como, né? Parece que sempre estiveram aí. Confortáveis ou estressados? Claro que a gente está estressadíssimo pela mudança, especialmente se a gente não é adolescente que consegue fazer 35 coisas ao mesmo tempo, né? Cansados? Sexta onda vem por aí? Engraçado, né? Aqueles 200 anos atrás, o que era importante era a produção em massa. Mas parece que nos últimos 50 anos o que for patente, aí até um trocadilho, o que é mais importante ficou patente, que é a patente. Traduzindo, então, ideias inovadoras, quando você se apropria de uma ideia inovadora na forma de uma propriedade, né? Então, nesse período aqui dessa quinta onda, parece que a inovação ela veio para arrebentar. E já se fala, então, numa sexta onda. Se tivesse escuro, é mais chocante. Por um momento, essa é uma boa, numa sala fechada. Dá uma apagadinha na luz aqui, só para ver. Olha que foto bonita. Eu acho que é mais ou menos assim que a gente se sente, não é não? Eu acho que tem alguma coisa, pelo menos é assim. Cada dia que eu levanto, ou mesmo quando eu vou dormir, parece que a gente está vivendo uma época extraordinária. Não é enquanto a maioria das pessoas e nas empresas estão fazendo um script, etc., tem uma época extraordinária acontecendo, né? E se diz aí que a gente está vivendo a sexta onda. E essa sexta onda vem para quê? Qual o objetivo? Será que é uma energia? Vocês viram de lá que o que dirigia em geral cada onda era a tecnologia. Agora já se começa a discutir que, nós estamos falando, olhando ali na frente, um número de 9 bilhões de habitantes no planeta Terra, o efeito global, o efeito estufa. Nós estamos falando o petróleo chegou no pico ou não, a era do petróleo. Enfim, a gente está vivendo um determinado momento em que a gente vai ter que resolver o estilo de vida que vai ser possível para garantir a sustentabilidade desse planeta aí. Essa foto, pela primeira vez, foi vista quando Gagarin foi ao espaço, em 1961, olhou lá de cima e falou: a Terra é azul. E na década de 60, nós vimos repetidas vezes, pela primeira vez na história da humanidade, que a gente está junto nessa nave. E dependendo do que a gente fizer com ela, a gente pode se dar mal. Outras civilizações já trataram mal a sua navezinha, que era um lugar localizado. Isso pode acontecer. Tem uma outra coisa que aconteceu ao longo desse século XX, que eu acho que foi muito importante, que foi a possibilidade dos indivíduos falarem assim: olha, eu quero me realizar. Eu acho que cada vez mais
Esse cartoon aí mostra a ideia evolutiva que nós queremos ter. Ninguém quer ser mais escravo. Está fora de questão. Por outro lado, a gente quer emprego manontropo. A gente não quer um trabalho que nos faça escravo daquilo. Quer dizer, eu acho que cada vez mais a perspectiva nossa é de um trabalho que nos realize. É aquilo que, por exemplo, você sabe que distingue um artista, um escultor, de quem tem trabalho assalariado, de um músico, né, que é a questão da realização, da significação. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa tendência a trocar o emprego, ou seja, o trabalhar para viver, pelo projeto, que é o viver para fazer aquilo que a gente acha que é importante que seja a nossa realização. Então a gente vai ter que ter um equilíbrio entre essa sustentabilidade do planeta e a realização individual. Determinados tipos de realização individual vão ficar complicados. Nós estamos agora, demoramos um século para ter 1 bilhão de veículos sobre a face da Terra. É o número que a gente está chegando agora. Nós estamos produzindo, no ano passado foram 65 milhões de automóveis. Está crescendo e a projeção diz que daqui a 5 anos vamos estar produzindo 75 milhões de veículos ano. Sendo que a população da Terra está crescendo em torno entre 65 e 70 milhões anos. Ou seja, a gente já produz mais carro. Os analistas da indústria automobilística dizem que até o final da década que vem, nós vamos estar com 2 bilhões de veículos sobre o planeta. Será que aguenta? Então essa sexta onda, ela tem a ver com todas essas coisas da gente conseguir equilibrar essa civilização pós-industrial que a gente bolou e a nossa realização. Né? Essa realização individual você pode até ter como um indicador interessante, eu gosto sempre de colocar esse exemplo. Até a Segunda Guerra Mundial, você tinha todos os conflitos, depois do conflito você tinha um monumento ao soldado desconhecido. Desde a guerra do Vietnã acabou esse costume. Em toda a guerra agora, em todo conflito, as pessoas querem ser reconhecidos como indivíduos. Então, o monumento aos veteranos do Vietnã, por exemplo, é aquele mármore negro em Washington, com os 58 mil nomes listados. O monumento que a Argentina fez aos que morreram nas Malvinas, está lá com os 2.000 e poucos nomes de los caídos en las Malvinas, lá em Buenos Aires. Ou seja, ninguém mais quer ser massa, ninguém mais quer ser escravo. A questão da realização individual é uma coisa difícil da gente voltar atrás. Mas que realização individual que vai ser possível? Se nós seguirmos uma realização individual baseada no mundo material, vai ser extremamente complicado. Para aqueles que estão chegando agora, eu vou dar uma atenção especial. Se vocês sentarem rapidinhos, eu vou passar para vocês, as outras pessoas, isso daqui. Ah, já estavam acompanhando? Obrigado. Então, ótimo. Eu não sabia que eu tinha esquecido que estava lá fora. Então, vocês estão a bordo? Estão em fase? Estão em linha? Então, a gente está falando dessa sexta onda. O que é essa sexta onda? Ou seja, isso aí não é um exercício não é futurologia. Eu trabalho muito com cenários. Como consultor de empresas, eu sou basicamente um cara que ajuda a desenvolver 3 coisas. Inteligência de mercado, é olhar o lado de fora da empresa, olhar os competidores, olhar os fatores críticos. Ajudo empresas a fazer cenários, ou seja, quais são as coisas que potencialmente pode acontecer. E aí, por último, ajuda a empresa a desenhar a estratégia. A estratégia é o caminho para o futuro desejado, porque o futuro previsível não existe, vocês sabem disso. Mas essa sexta onda, aquela monumental onda que vai mudar essa nossa vida, ano após ano, dia por dia, em velocidade cada vez mais vertiginosa, ela parece que vai ter como coisas assim do tipo produtividade radical de recursos físicos. Nós já estamos vendo essa questão aí, que o petróleo sobe de uma maneira extraordinária. A discussão é se nós chegamos no pico do petróleo, se já ficou para trás a época do petróleo, mas por outro lado, para onde a gente vai? Se a gente for para o biocombustível, nós provavelmente vamos estar fazendo um trade-off, ou seja, vamos estar fazendo um compromisso que pode prejudicar a alimentação. Como é que fica isso? Então, a produtividade radical de recursos físicos é alguma coisa que vai ter
que vai demandar uma onda de inovação extremamente importante. Ecologia industrial, energias renováveis, biomímica. O que é a biomímica? A biomímica é você se inspirar em sistemas naturais, que em geral são sustentáveis, para ter respostas para os seus problemas. Então, desde ciência da vida até cadeias de fornecimento, já começa-se a estudar as analogias inspiradas em sistemas naturais, a nanotecnologia, a química ambiental, o design de sistemas sustentáveis e integrações multidisciplinares. Ou seja, cada vez mais a gente vai sair o novo através de integrações multidisciplinares. Isso é uma das razões porque boa parte das inovações vão sair de fora das grandes empresas e de fora dos grandes circuitos. Isso aqui é o paradoxo. Né? Quanto mais sofisticada é a grande empresa, menos ela consegue produzir. Porque a inovação ela depende de uma experimentação caótica do lado de fora. Então você já vê em várias cadeias, por exemplo, empresas grande, como a Monsanto, por exemplo, de ciências da vida, em que vão pegar suas patentes não a partir da sua unidade de pesquisa e desenvolvimento, mas vão pegar do lado de fora, em startups que estão aparecendo. Então esse é um leque tentativo de coisas, de território, de onde vai sair essa onda, esse tsunami de inovações que deve acontecer. Ou seja, isso daí para mim, eu digo que a gente está vivendo um tempo extraordinário, que é uma passagem entre a sociedade pós-industrial e o que eu chamo de sociedade digital global. A gente está condenado a entender que a gente vive naquele planeta, os 10 milhões, e vamos ter que arranjar isso aí. As empresas já perceberam, as empresas passam sem fronteiras, ou seja, não existe mais fronteiras para empresas transnacionais. No entanto, existem fronteiras para indivíduos ainda. Eu acho que provavelmente vai chegar um determinado momento em que a gente vai ter, os indivíduos vão exigir o reconhecimento, né? Nós já vivemos uma pressão sobre isso, hoje nós somos 6,5 bilhões e 200 milhões de pessoas já são imigrantes. E houve uma modificação no padrão de imigrante. Imigrante não é mais aquele como era o que vinha, o gaijin, que vinha para o Brasil e passava o resto da vida. Hoje o imigrante está conectado pela internet, pela tarifa aérea mais barata, ele não perde o vínculo pelo Skype, ele não perde o vínculo com a sua cultura e ele vê o processo de imigração como uma coisa temporária, em que ele vai procurar ir atrás de melhores oportunidades econômicas, ou formação, ou qualificação. Em geral, ele volta. Eu vou falar disso mais na frente. Mas, de qualquer maneira, quando a gente passa de uma, digamos assim, fatia civilizatória para outra, a gente sente que a turbulência aumenta e que as incertezas aumentam. E isso é uma coisa que todos nós hoje sabemos que está acontecendo. O gap entre as gerações é inacreditável. Se você for conversar com um adolescente, com quem já nasceu dentro da internet, com quem tem, por exemplo, 14 anos, é alguém que já viveu durante 10 anos dentro de casa com a internet. Todo o código, é só você ver a meninada trabalhar com o Orkut, que você vê que os valores de privacidade já mudaram para essa geração. Né? O que é intimidade, enfim. Esse é um tema recorrente nos meus livros. Além de consultor de empresas, quando eu escrevo livros, eu sou muito mais um consultor da humanidade. Ou seja, eu acredito que determinadas coisas que eu desenvolvi, olhando para o lado de fora, olhando tentativamente para futuros, pode se aplicar às pessoas. As pessoas muitas vezes pagam consultores. Terapeutas, por exemplo, né, são consultores. Livros de autoajuda são dos consultores mais populares hoje em dia. Então, eu tenho meus livros em que essa preocupação com o devir, com o que está acontecendo, o futuro que invade o nosso presente, ele está sempre perpassando os meus livros, que eu comecei a escrever em 2004, O Copo pela Metade, que é um livro mais de negócios,
ele deu tão certo que me atraiu para o gosto de comunicação, de falar, de traduzir as coisas para um público maior. O Pegando do Tranco o Brasil do jeito que você nunca pensou é um livro, inclusive, que teve uma boa repercussão, que me levou para trabalhar como colunista da revista Época, onde eu tenho uma coluna que se chama Nossa Bússola, em geral, temas de inovação. Mas é particularmente no meu novo livro, que foi lançado em 2007, que é o primeiro de uma trilogia que se chama Renascença Digital. Por quê? Eu acredito que esse tempo aqui, que a gente está vivendo, os nossos netos provavelmente vão falar assim, vovô e vovó pegaram uma época genial. Era uma época que tudo podia acontecer, era que tudo era ótimo e tudo era terrível, igual o Charles Dickens falava da época da Revolução Francesa. Ele começa lá, foi o pior dos tempos, foi o melhor dos tempos. Então, quando a gente estiver mais à frente, eu acho que a gente vai estar falando, sim, quem sabe, em renascença digital. Afinal, tendo filhos, provavelmente netos, eu acho que a gente quer passar um planeta que sobreviva de maneira adequada, né? Então, o que eu procuro fazer, esse livro, O Novo Mundo Digital, apesar do título ser horroroso, quando você é autor, você é a mãe do livro, o editor é o pai do livro. E muitas vezes o pai, você sabe, que muitas vezes a mãe não tolera. Na roça, por exemplo, é muito comum da mãe olhar para a cara do menino e falar assim, vai chamar Francisco. Aí o pai vai registrar o menino, quando chega lá ele vai e registra como João. Quando ele volta, ele diz para a mulher que o menino se chama João e a mulher diz, não, ele vai se chamar Francisco e fica Francisco. Pois o meu novo mundo digital continua sendo os pioneiros do tempo. Ou seja, esse livro ele enfecha, ele procura fatiar a vida de muita gente, estilos de vida que já são contemporâneos da sociedade digital global. Eu acho que já tem indivíduos, já tem empresas, já tem organizações, acreditem, até agências de governo, que já estão começando a navegar o futuro como já deveria ser hoje. Interessado nesse tema, quer dizer, vocês já perceberam que virou uma obsessão, né? Então eu tinha que industrializar, ou entrar em terapia, ou procurar uma maneira de tornar mais produtiva a minha obsessão com a inovação. Então o que eu fiz foi um projeto que eu iniciei recentemente e que chama Expedições em Busca de Inovações e Mudanças de Ruptura. O que é a premissa disso aí? A ideia é o seguinte, o planeta Terra é um canteiro de inovações, cuja comunicação está se dando muito privilegiadamente pelo nosso canal digital, que é a internet. Mas tem gente experimentando novos estilos de vida, não é só inovação tecnológica, não é só corporativa. Mas você tem mudanças de comportamento, você tem mudanças de gestão, você tem políticas inovadoras, você tem cidades. O Financial Times, esta semana, ele estava fazendo uma reportagem com o pessoal de cidades de transição. Então ele estava reportando. São grupos, uma espécie de grupos de autoajuda na Inglaterra, de gente que trabalha com cidades ou muito próximo e que já está pensando o que a gente pode fazer, né? Está no Valor Econômico de hoje, é uma reportagem de página inteira que menciona o pessoal de cidades de transição. Então até cidades já começam a fazer essa transição, seja do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da energia, de conservação de água, enfim. A humanidade é um canteiro de obras de inovação. Do jeito que está, business as usual, não se iluda, não tem, não cabe no futuro. Não dá para sair. As respostas, as perguntas que estão saindo para a gente agora, nessa sexta onda de inovação, elas são perguntas novas, que não podem ser respondidas com resposta velha. Então, o que acontece? A minha ideia é, nessas expedições, trazer essas inovações, essas mudanças de ruptura na forma de lições aprendidas, através dos meus livros, através das minhas colunas e matérias especiais em revistas, através de participação em programas de rádio e TV, palestras e no meu portal. Então isso ainda é um processo. Eu até agora fiz uma expedição piloto, que foi em Israel, e eu vou contar para vocês aqui. Falamos de inovação, passamos agora para outro aspecto. Vamos falar da nova economia. Então vocês estão lembrados? Inovação, nova economia, empreendedor.
Então agora vamos, o que a gente pode entender por uma nova economia? A nova economia, eu gostaria de voltar um pouco até lá antes da Segunda Guerra Mundial e ver como é que imaginava-se a economia. Da forma convencional que os economistas, esses profissionais que ainda estão restritos ao século XX, de modo geral, se recusam terminantemente a sair do século XX, eles imaginavam que uma economia é dividida em 3 setores, né? O setor primário, o setor secundário, que é o manufatureiro, e o setor terciário, né? Que é o serviço e comércio. Só que a gente viu que dos anos 50 para cá, o que ficou claro é que uma economia desenvolvida, nós temos um setor terciário musculoso. O PIB, na verdade, envolvido com o setor primário, se ele for muito grande, pode ter certeza, é um país atrasado. É um país pouco desenvolvido. Não é? Um país que depende de extrativismo e agricultura, certamente ele está enclausurado naquilo que os economistas, nesse caso, muito bem dizem, a maldição dos recursos naturais. É só você olhar para os países árabes, por exemplo, que vai ficar muito claro isso daí. Essa, então, ficou sendo a imagem de uma sociedade desenvolvida e próspera ao final do século XX. Mas, no século XXI, depois que apareceu tecnologia de informação, depois que a gente percebeu que o mais importante é inovar, começa-se a falar em 2 outros setores que estão contribuindo de forma substancial para a economia. Por exemplo, indicadores de gente que está antenada nisso daí. Michael Bloomberg, que é o prefeito de Nova York, no seu 2º mandato, ele está liderando um plano estratégico para Nova York que se chama New Vision para Nova York 2030. Então a ideia dele, ele tem uma série de premissas, por exemplo, modernizar a infraestrutura de Nova York, você estar sempre a pelo menos 10 minutos de algum lugar, área verde. Mas tem várias premissas. Uma delas que eu acho muito interessante é o seguinte: Nova York tem hoje 9 milhões de habitantes. Uma das premissas é que nós temos que adensar, nós temos que atrair para cá mais 1 milhão de pessoas. Mas que milhão de pessoas nós queremos atrair para cá? É o chamado força de trabalho criativo. É o knowledge worker, que trabalha no quaternário e no quinário. Eu não sei se todo mundo já ouviu esse quinário, quaternário, passa a página, está todo mundo familiarizado com isso? Ou está curioso? O que é quinário e quaternário? O quinário e quaternário, ele aparece na hora que a gente tem 2 avenidas. Se você quer o progresso e desenvolvimento, você tem a velha economia. Faz um mais do mesmo, um modelito do século XX. Olha lá, PAC, coisas do gênero. PLOC, PUM, né? E outras onomatopeias do gênero. Agora, você tem outro. Né? Você tem países que buscam, de forma radical, se comprometer com a inovação. O que são essas 2 avenidas? A velha economia é o caminho e a avenida do mais do mesmo. Refinaria, siderúrgica, extrativismo, agribusiness, é aquela, vamos plantar soja, vamos lá, a raia da floresta amazônica para lá, queimada, consolida. Agora a região queimada ganhou um novo nome, consolidada. Então uma região que foi queimada e foi devastada, ela se torna consolidada. Então nós estamos trocando rapidamente a Mata Atlântica, a floresta amazônica, por áreas consolidadas. Elas não são mais devastadas. Achei genial essa categorização. Guerra fiscal para atrair empresas, produção de commodities. Né? Isso é o mundo do mais do mesmo. Mas e a nova economia? Que bicho é esse? Primeira coisa, é guerra por talento. Talento, a gente já sabe, inclusive, que não tem mais diferença entre as raças. Não existe raça negra, não existe raça branca, não existe raça amarela. A pele a cor da pele é um 0,001. E o talento está distribuído pela humanidade de forma igual. O problema é como a gente nutre para que isso daí aflore e potencialize coisas legais. Então as empresas hoje em dia, os headhunters, brigam por talentos. Né?
Não é o empregador que segue script. Gente obcecada por destruição criativa. O destruição criativa é você responder pergunta nova com resposta nova. Por que não? Capital de risco mais importante do que o investidor tradicional. Quando você precisa crescer ou você precisa deslanchar uma ideia, não pensa em empréstimo ao banqueiro. O banqueiro tem uma visão conservadora. Ele quer de volta o interesse e ali o modelo de ganhar dinheiro dele. Então, o risco será baixo, porque senão ele fica inadimplência. A inadimplência significa prejuízo. No Brasil, sempre que a gente pensou, a gente ainda vive um modelo mental, a gente vive aprisionado em que, por exemplo, o BNDES é o grande investidor. A gente não tem uma indústria de capital de risco. Aquele investidor, como por exemplo a Endeavor vê essa proposta de empresas, o investidor capital de risco é o cara que pega um portfólio, ele analisa 100 projetos, de 100 projetos ele resolve jogar o dinheiro dele em 10, desses 10 ele sabe que provavelmente 4 vão atingir o break-even, o equilíbrio, mas um desses projetos deve valer a pena e pagar todo o restante. É o popular arrebenta a conta. Esse ambiente da nova economia é o ambiente, por excelência, do desenvolvimento do quaternário e do quinário. O quaternário, o que é? O quaternário é aquele setor superior do serviço que não vive sem o bits e bytes. Tá? É, sobretudo, software, produção de hardware, né? Serviços de alto valor agregado que são fortes usuários de tecnologia de informação. Agora, o quinário é fundamentalmente conhecimento, criatividade, inovação, estado bruto. É como se fosse a matéria-prima, o que é a matéria-prima para a velha economia. E aí a gente tem esse leque. É o desenvolvimento da Web 2, modas, design, robótica, biotecnologia, engenharia genética, nanotecnologia, entretenimento, universidades de alto nível, serviços de saúde high-tech, consultoria de alto nível, produção de propriedade de patente intelectual e propriedade intelectual. É isso que o Bloomberg está querendo, por exemplo, que Nova York seja o lugar por excelência para atrair. Obviamente, se você for fazer uma barragem no Rio Madeira, você não vai conseguir atrair os seus talentos que estão acostumados com a inovação. Eles vão para lá, tudo bem, é muito importante a missão deles, mas certamente eles vão cumprir um script. Quem trabalha em quinário tem um problema sério. O chicote não aumenta a produtividade. Então isso daí traz para a gente uma série de questões para refletir sobre o que é a nova economia e o que é a velha economia. Qual é o caminho mais interessante? Eu resolvi começar a minha expedição, meu projeto Expedições em Busca de Inovações e de Mudanças de Ruptura, por um país muito pequeno, que tem metade do tamanho do estado do Rio de Janeiro e metade da população do estado do Rio de Janeiro. Irrelevante? Se a gente pensar olhando a velha economia, é irrelevante. Não tem recurso natural, não tem commodity, a maior parte, inclusive, do território é deserto. O que a gente pode aprender lá? O que me chamou a atenção? Isso aí é a minha matéria que saiu na revista Época, é uma matéria que vocês podem também fazer o download na internet. Mas ele está dizendo lá, Israel é o segundo, o editor chamou, ele fez esse olhinho aqui, então aqui só mostrando para vocês, vocês têm a manchete, o texto e o olho. Pronto. Primeira lição editorial. Eu não sou jornalista. Passo para vocês a minha primeira lição de como é que o editor mostra, faz o layout da página. Vejam que o olhinho aqui diz que Israel é o segundo país mais representado na bolsa de empresas de tecnologia Nasdaq. O que é isso? Isso aí é a ponta do iceberg. Foi isso que um belo dia caiu aquela ficha. Vejam como é velha essa expressão, hein? Quantos aqui sabem exatamente? Tem alguém que não sabe o que é cair a ficha? Já tem?
Virar o disco. Hein? Cair a ficha não faz sentido. Na época do celular, 120 milhões de telefones celular, caiu a ficha. E eu continuo usando essa expressão. Mas a ponta do iceberg é o seguinte, eu vou dizer para vocês. Pega o pendrive, flash memory. Sabe quem fez a patente, desenvolveu isso? Israel. Pentium 4, Israel. Centrino, Israel. Lembra do ICQ? ICQ? Lembra do... Hein? Pois é, foram uns garotos lá de 18, 19, 20 anos. Que venderam depois aquelas coisas de vender por cento e tantos milhões de dólares. Firewall. Patente israelense. Epa, você está brincando comigo. Tem alguma coisa. Como é que você explica isso? Sai dessas inovações e vamos para os números na Nasdaq. Você tem 328 empresas não sediadas no ZEUA que negociam seus papéis na Nasdaq. Isso no ano passado. Israel era o país com o maior número de empresas lá, 77. Nasdaq é, por definição, o quê? É capital para empresas da nova economia. Começam a estabelecer um padrão, né? Existe um padrão. Está acontecendo alguma coisa naquele país que justifica pegar um notebook e viajar. Conhecer pessoas, entrevistar empresas, um road movie. Né? Então vamos fazer um road movie aqui para Israel. Mas antes de ir para Israel, estou indo para Israel, chegou no Rio de Janeiro uma máquina que as mulheres vão adorar. Essa é uma máquina que vai livrá-las de uma coisa que é a operação de mioma. Mioma toda mulher conhece. Né? Como as mulheres agora estão envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo, nos tornando mais seniors, a medicina começa a apontar a especialização para a questão de coisas que aparecem porque a gente está mais velho. Né? Todo homem sabe o contrapartida disso, depois da 5ª década ele tem que fazer o exame de próstata. Né? É possível. No caso da mulher, o mioma é um tumor benigno que se desenvolve em 77% das mulheres. 24% desses 77% vão ter que fazer uma estereoctomia. Estereoctomia provavelmente vocês já podem lembrar, a mãe fez, a avó fez, se a avó tem menos de 70 anos, enfim. Mulheres que deixam de engravidar porque fizeram estereoctomia ainda antes de ter o primeiro filho. Israel, integrações. Pessoal, uma startup resolveu pegar uma máquina da GE, que faz tomografia computadorizada, General Electric, e botar junto com outros equipamentos de infravermelho, ultrassom, etc. e tal. Por que a gente não faz uma coisa que nós estamos chamando aqui de cirurgia sem cicatriz? Hoje Israel é um dos polos desse tipo de coisa. Na verdade, é uma conjugação de tecnologias que alguém juntou. Elas existiam esparsas por aí, mas juntaram isso daí. O tratamento de mioma, ele é ambulatorial. Ele não exige que você seja internado. Essa primeira máquina está no Rio de Janeiro, no Hospital Barra D'Or, e chegou em setembro. Existem 50 máquinas como essa. A empresa que desenvolveu isso daí, obviamente, foi comprada pela GE. E nós já estamos começando a ter uma nova geração de mulheres que provavelmente vai fazer com mioma aquilo que aconteceu com a operação de amígdala. Vocês lembram da operação de amígdala? Quanta gente aqui ficou assim, fiquei tomando baldes de sorvetes, que a amígdala era um órgão que, na fase que você está aprendendo imunologicamente, ela estava trabalhando pra caramba. Né? Só que a medicina, quando ela estava muito grande, o tratamento era cortar. Que, ó, os médicos ainda carregam aquela coisa de barbeiros, né? Que é o nascimento da medicina. Os primeiros médicos eram os barbeiros com as suas sangrias e sanguessugas. Né? O tratamento para esse tipo de coisa, para a amígdala, foi obsoletado. Hoje você carrega a sua amígdala, não há necessidade. Depois dos 10, 12 anos, ela começa a regredir, porque ela cumpriu o papel
na fase braba do seu sistema imunológico, aprender a se defender. No caso do mioma, seca o mioma. Ou seja, você tem uma acurácia muito grande da tomografia computadorizada e com os raios que são usados, o ultrassom, o infravermelho, você derrete internamente o mioma. Isso é como se fosse um ovo, você queima lá dentro, né? Não há anestesia, não é necessário sequer anestesia. Ou seja, para você não está acontecendo nada lá dentro. E simplesmente o mioma passa a regredir. Esse é outro exemplo. Isso eu estava saindo para o Rio de Janeiro e descobri esse troço aí chegando no Rio de Janeiro. É aquela coisa gestáltica, sincronicidade. Se prepara para um projeto, estuda, etc. Começa a ver isso a pipocar em todo lugar. Aí eu não resisti e eu achei, porque isso para as mulheres, para nós homens não, mas como eu tive, a minha mulher teve que fazer consulta, ela própria foi lá, foi candidata e os médicos falaram assim, não é necessário. Nós temos um problema aqui no Brasil, inclusive, que existe a indústria da operação. Então, da mesma forma que era a cesariana, houve um exagero de cesariana, estava havendo um exagero de tratamento de miomas. Então, vai ter um equilíbrio. No final das contas, você vai operar menos, ele regride espontaneamente, na hora que tem aquelas mudanças de curva, estrogênio, progesterona. Estou vendo que a multidisciplinaridade é uma coisa que me encanta. Mas olha só, voltamos para Israel. Tem certas coisas que para você aprender, você tem que olhar pelo retrovisor. É isso, eu costumo dizer que é importante a gente estar sempre olhando para frente, não pode ficar só caminhando para frente, olhando para trás, tem que saber usar o retrovisor. Israel, o ano zero do Estado judeu foi 1948, nós estamos fazendo 60, eles estão comemorando 60 anos agora. E quando foi fundado Israel, a visão estratégica de país, de desenvolvimento de país, era baseada no que os fundadores da pátria, eu gosto muito dessa ideia de indivíduos virtuosos, que têm uma ideia, um compromisso com o futuro e arregaçam a manga e vão fazer aqui uma sociedade. A gente está começando a resgatar isso no Brasil. Meu livro Pegando no Tranco fala disso daí. Mas a ideia que eles visionavam, a visão estratégica, era da sustentabilidade baseada na agricultura. E a ferramenta, a institucionalização disso aí era o kibbutz, que é a fazenda coletivista. Era o que existia, era a forma, inclusive, que você tinha para aquela leva de imigrantes que chegavam a Israel, de todos os lugares do mundo, e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, da catástrofe, e que a solidariedade do espaço para conquistar o deserto, etc., era como eles visionavam. Então, todos os líderes, apesar de apenas 7% no ponto mais alto de gente em kibbutz da população, teve 7% da população morando em kibbutz. Mas do ponto de vista do imaginário, de símbolo, aquilo foi muito forte. Todos os grandes líderes e primeiros ministros, o Golda Meir, aquele general Moshe Dayan, o Ben-Gurion, todos eles passaram pela experiência de kibbutz. E aquilo ficou no imaginário até os anos 70, quando começou a mudar. Começou a mudar por uma crise que não se resolvia. Parece que eles tinham... Os PACs deles não andavam para frente, enfim, um Estado cada vez mais inchado e todo mundo querendo coisas que não... Enfim, resolveram mudar isso daí. Foi quando entrou a direita, inclusive em 1977, que promove uma série de reformas. Isso daí eu já falei para vocês, a gente passa, o que tem curioso ali é só os índices, né? A gente ganhou o nosso primeiro aí agora, o grau de investimento, Israel já está indo bem, ó, já está no A2. Olha, as mudanças, digamos assim, macroeconômicas, elas foram juntas com uma mudança de mentalidade que aconteceu no micro, no meio das pessoas. Eu acho que todo país é muito bom essa coisa da gente ter uma coisa, ter uma visão estratégica chapa branca, mas a visão que deve predominar é dos cidadãos, é da sociedade. Todo país em que o que pesa mais é a visão
do governo como desenvolvimento, como locomotiva, a gente vai ter problemas. Né? Quando Israel começou a se libertar daquela visão de que o governo tinha todas as cartas, era o plano de desenvolvimento chapa branca, alguns indicadores começaram a mudar. Esse daqui é um muito interessante, porque ele mostra a exportação de laranjas, tá, que saía pelo porto de Jaffa, versus exportação de software de Israel. Olha que interessante, olha, em 1992, batia. Olha como é que software... Aqui, o que é isso daqui, hein? Isso daqui é a recessão do .com. Interessante, né? Como é que mordeu a indústria lá. Mas é interessante ver como é que descola isso daí. São duas visões. Esse aqui era o caminho da velha economia. Esse daqui é o caminho da nova economia. Essa nova economia foram as áreas que Israel passou a se especializar. Agrotecnologia. Não, nosso negócio não é agricultura ou agribusiness. É agrotecnologia, biotecnologia, educação assistida por computador. Eu fiquei impressionado com uma determinada empresa israelense, da Nasdaq, que é o segundo maior produtor de programas de ensino por computador de inglês. De inglês. Ela fala hebreu. A forma de pensar, se apropriar do mundo, sem alguns países pequenos, como Holanda, como Hong Kong, como Singapura, como Israel, eles têm o condão de passar para o DNA das pessoas o seguinte: olha, sempre que você pensar num produto, se você é um escritor, vai escrever um livro, ou se você vai desenvolver um produto, pensa no mercado global, porque o nosso mercado interno é ridículo. Né? A gente já tem uma inversão. O mercado Brasil, de quase 190 milhões, trabalha contra a nossa visão de globalização. A gente só vai para a globalização quando é o susto. Né? Então, todas essas coisas aqui já foram pensadas no mercado global. Inclusive, as áreas de excelência, como a tecnologia de água, que é uma das carências brutais de lá, começaram a ser desenvolvidas para o mercado global. Passar esse. Antes daquele lá, eu quero dizer isso aqui. A ideia foi o seguinte: naquela visão estratégica, houve um determinado momento em que aquele peso de um Estado enorme precisava ser deixado para trás. Se privatizou de A a Z em Israel. Mesmo empresas da área de defesa foram privatizadas. Então vocês estão vendo, refinaria, a empresa aérea, de navegação, banco, correios, energia elétrica, o modelo das indústrias militares, tudo foi feito de uma maneira em que Estado faz melhor se ele pensar focado. Um Estado que tenta fazer tudo, já dizia um mestre de obras que eu conheço, o nome não pode ser outro, Severino, que diz que quando o cabra diz que faz tudo, ele é embromador. Então essa era uma opção. Quer dizer, nós temos que focar em quê? Vou passar. Isso aí são indicadores só de crescimento, comparando, mas eu vou mostrar... Eu não sei como é que vai ficar isso em vídeo depois aí. O pessoal da técnica... Investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor civil como percentual do PIB. Olha que coisa interessante, como é que Israel está na frente. Investir em pesquisa e desenvolvimento, ele está na frente. Cadê a gente? Cadê nós? Está na cortina ali. Fazer aquele do Al Gore, que ele vai subindo de elevador para mostrar o efeito estufa. A gente está procurando aqui na cortina. Então esse é um indicador interessante da disposição de investir em P&D da sociedade. Nós aqui no Brasil sabemos que as empresas relutam em investir em P&D, entre outras coisas, porque estão arrochadas com tributação. Né? A formação de cientistas e técnicos, considerando o indicador por 10 mil, vocês estão vendo que Israel sai na frente, comparado com outros países. Isso dá uma vantagem competitiva.
Eles tiveram uma política muito interessante para atrair multinacionais. Sabe aquela coisa de, vem estacionar aqui, o flanelinha, no Rio chama flanelinha, aqui eu não sei como é que é. Lá é sinal, aqui é semáforo, eu não sei se aqui é flanelinha também. Flanelinha, vem, estaciona, entra aqui, entra aqui. O que Israel sinalizou como para as empresas multinacionais? Olha, seguinte, não tem muito braço aqui, sabe? A gente não tem braços para oferecer, para montagem, etc. Plataforma de exportação não nos interessa. Entretanto, a gente tem uma coisa mais interessante. A gente prefere pegar os seus centros de pesquisa e desenvolvimento. Isso começou em 1974, e eu vou mostrar para vocês aqui como começou com a Intel. Intel, o Pentium, o Centrino foram desenvolvidos lá. Por quê? Porque a Intel tem 5 centros de pesquisa apenas em Israel. 7 mil israelenses trabalham em centros de pesquisa da Intel. Boa parte está lá. Tá? O Google abriu 2. A IBM também, o primeiro investimento de capital de risco. A Cisco foi feito em Israel. O primeiro investimento de capital de risco do grupo IBM fora dos Estados Unidos foi feito em Israel. Então vocês estão vendo que a ideia foi o seguinte, não nos interessa qualquer parte da empresa. Nós temos predileção por uma porque a gente investiu, ou aí outras empresas, com centros também, vocês vão ver aí várias empresas conhecidas, com centro de P&D. O centro de P&D atual está sendo Renault-Nissan, carro elétrico Israel. Então, essa é uma matéria minha que vai sair brevemente na revista Época, que fala sobre por que, entre outras coisas, por que a Renault-Nissan resolveu, eles acham que existe aí uma possibilidade de você ter 20% da produção dos veículos já serem híbridos e elétricos. E resolveu botar Israel como o lugar que vai abrigar o centro de pesquisa do carro elétrico. Vejam na matéria mais à frente. Mas a ideia-chave, um Estado que pode investir em coisas como educação, pode oferecer não commodity, não mão de obra barata, mas ele oferece neurônio. Compara o investimento de Israel em termos de PIB, comparando com outros países. O investimento na educação, ou seja, qual o percentual que o governo gastou da economia na educação. Aí vocês devem estar perguntando, Brasil, né, a próxima? Nós nunca passamos de 4%. Nunca passamos. E sendo que a maior parte, digamos assim, só você pegar na escola pública, no segundo grau, nós temos 8 milhões de alunos. Desses 8 milhões de alunos, 1 milhão estão no sistema privado. Não entra nessa conta. Tá? De qualquer maneira, isso mostra uma perspectiva de velha economia. O dinheiro para grande investidor que não precisaria, para grande empresário que não precisaria, é fácil no BN10. É uma perspectiva perversa a da velha economia, por isso que é o mais do mesmo. Mas existe uma coisa na cultura que é muito importante. Esse argumento aqui, investir na educação é garantido. Nem tanto. Por quê? A Alemanha tem um nível de qualificação alto, a França. Por que Israel tem essa peculiaridade de ser um país agressivo na produção de patentes? Uma das coisas para mim, eu sempre que eu viajo, eu trabalho em Nações Unidas, Banco Mundial, eu sempre, antes de chegando num país pela primeira vez, eu procuro sempre conhecer melhor, antes de ir para as mesas de negociação ou ir para o cliente, eu procuro ir para um museu. Por exemplo, na minha entrada no México, primeiro dia eu passei no Museu de Antropologia. Fenomenal. Filas de mexicanos indo conhecer. Quando você entende a cultura, é mais fácil você estar entendendo por que as pessoas estão indo de uma direção. E vi uma palavra, eu não falo uma palavra sequer de hebraico, a não ser shalom, e o chutzpah começou a vir no meu ouvido, mas chutzpah era alguma coisa que eu já vi gente em Nova York usando. Então era um hebreu globalizado. Chutzpah, traduzindo para vocês, é o oposto do complexo de cachorro vira-lata. Vocês ouviram Nelson Rodrigues?
Nelson Rodrigues perdemos a Copa de 50 e o brasileiro, tudo do brasileiro é pior. Nós somos os mais corruptos, nós somos os mais pobres, tudo é mais... A gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata. O Hutzpah é o seguinte, eu tenho um problema na minha frente, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou articular uma estratégia para resolver esse problema, mas eu vou. Epa. Isso faz uma diferença muito grande. Uma das coisas que o pessoal que dirige os centros de pesquisa em desenvolvimento alega que essa cultura Hutzpah em Israel, ela é muito interessante para centros de pesquisa e desenvolvimento. Centro de pesquisa e desenvolvimento, a última coisa que você precisa é uma hierarquia corporativa rígida. Não, é chegar para o chefe e falar, você está errado. Assim você não vai a lugar nenhum. Eu tenho uma outra forma de fazer isso. Obviamente, se você fizer isso numa divisão, por exemplo, de RH ou de marketing, etc., não é assim que a banda toca nas empresas. Você ali, de gerente para baixo, você deve cumprir o script. Poucas as empresas estão fomentando uma cultura empreendedorista. E o Hutzpah alavanca essa tendência, que é aquela coisa, nós chegamos e não tem nada. A terra prometida não tem mel, não tem leite, ela tem deserto. E a gente tem que transformar esse deserto em um lugar para a gente viver. Faz com que Israel só perca para Hong Kong no índice de empreendedorismo. Você tem aquelas metodologias do World Economic Forum e do World Bank, que faz medidas econômicas, de desenvolvimento, etc. E Israel, independente da metodologia, está sempre em cima. No ranking também de patentes por população de 1 milhão, Israel, vocês vejam bem, um país de apenas 60 anos, perde para 3, e a posição de Taiwan é impressionante. O que houve com Taiwan, e eu vou contar isso daqui a pouquinho, foi essa nova dinâmica de migração. Taiwan começou a voltar o pessoal por volta dos anos 80, num daqueles sobe e desces. Existiam muitos taiwaneses que estavam sobe e desce da economia, quando entrou em depressão nos anos 80, em recessão. Voltaram levas de taiwaneses que tinham imigrado para o Vale do Silício. E é aí que nascem as empresas, hoje o segundo maior polo de semicondutores do mundo, fora dos Estados Unidos, é Taiwan, ainda, na parte de memórias, por exemplo. Mas vocês estão vendo, então, esse aqui é o relatório de competitividade do World Economic Forum, aquela organização que faz o encontro de Davos anualmente. Israel aparece bem nessa fotografia. Vou deixar essa do lado, quem quiser ver depois. Atraindo talentos. Essa é uma questão chave. Quem jogava futebol, ainda alguns aqui já ainda devem jogar futebol, na hora de dividir a camisa, ou seja, eu quero chamar o fulano para o meu time e o outro. Me perdoem os gordinhos, mas os gordinhos entravam no futebol só se fossem donos da bola. Né? De preferência, o primeiro a entrar no teu time, quem era? Era aquele cara que fazia um inferno na terra para quem estava jogando no outro time. Né? A guerra por talentos, a atração por talentos e não meros cumpridores de scripts, passa a ser uma questão fundamental para você trabalhar, para nutrir estruturas que vão empurrar o espírito inovador para frente. Né? Esse livro, que foi produzido por uma professora da Universidade de Berkeley, é muito interessante, que ele mostra que existe uma nova visão. Eu imaginava durante muito tempo que a gente vivia, que os países viviam, é aquela visão de cachorro de complexo vira-lata, de vitimação. Eu imaginava que havia sangria de cérebros permanente. Eu não via que, na verdade, hoje nós já temos uma nova dinâmica de imigração. Não é mais como no tempo, no começo do século XX, que ia e perdia as raízes para sempre. Hoje a imigração, sobretudo quando é de gente mais qualificada, as pessoas voltam. E essa professora descobriu um padrão analisando 4 economias: Israel, Taiwan, Índia e China.
E ela viu que, na verdade, ela analisa, sobretudo, a Califórnia, o Vale do Silício, que é o berço da inovação, da quinta onda. Estão lembrados da quinta onda de inovação? Né? O Vale do Silício, naqueles ups and downs, ele perdia gente. E quando acontecia também o fato das pessoas envelhecerem, você saiu de uma fase heróica na vida, você quer voltar para casa. Você quer voltar para a sua cultura. Então essa dinâmica funcionou com 4 países. Ela funcionou assim na década de 90, em 70. Começou em 1974, quando a Intel ficou sabendo que um dos seus maiores cientistas, o criador da EPROM, quem mexe com o computador sabe que isso daqui é a memória dinâmica, uma parte super importante dos computadores, ficou sabendo que ele planejava voltar em Israel para se tornar professor e pesquisador da Universidade de Jerusalém. Para não perder esse cara, a Intel resolveu criar o primeiro centro de projetos da Intel fora dos Estados Unidos e pediu Froman para liderá-lo. E Haifa foi a cidade escolhida. 30 anos depois, Israel, um dos principais polos globais de projetos de manufatura de circuito integrado e de projetos de TI, nas áreas de segurança e comunicação. Isso daí aconteceu em 1980, aconteceu o mesmo com Taiwan. Em 1990 houve o retorno dos indianos, que explica hoje por que a Índia se tornou um dos polos de terceirização de serviços de software. Né? E quando aconteceu a queda do .com e a queda da torre em 9/11, você teve uma leva de chineses que voltaram. A China e a Espanha são os 2 países que estão conseguindo atrair talentos da forma mais rápida. Em 10 anos, a Espanha, isso são relatórios da Unesco. A Unesco estima que você tem 10 milhões de pessoas nesse planeta Terra que trabalham em P&D. Pode ser acadêmico, pode ser em empresas. Os Estados Unidos, é claro, tem a parte do leão. A China, há 10 anos atrás, tinha 800 mil. Hoje já está com 1.100.000. A Espanha tinha 80 mil. Já está com mais de 130 mil. Portugal também acelerou rápido. No Brasil, nós estamos estabilizados em 130. Então, a ideia dos argonautas, vocês conhecem a mitologia grega? Os argonautas são os caras que vão... Jasão vai buscar o véu do ouro, vão os 40 argonautas naquela epopeia através da Grécia, para buscar o velo de ouro, que era o carneiro dourado, carneiro de ouro, para voltar com ele. Então essa é uma visão interessante da globalização. E eu comecei a procurar no Brasil onde é que estavam os nossos argonautas, e efetivamente isso já está acontecendo no setor financeiro. Hoje, analistas do setor financeiro, private equity, venture capital, analistas financeiros de investimento, no Brasil já é melhor do que trabalhar em Nova York. Os nossos argonautas já estão voltando para cá. Tá? Então essa é uma coisa nova da globalização. A globalização não é, na verdade, só sangrias de cérebro. As pessoas vão e voltam. Tá? Quando as coisas estão dando certo, até rádio quebrado funcionam. Conhecem isso daí? Não devem conhecer, isso a avó que falava. Isso era rádio de válvula. Rádio com circuito integrado não acontece isso. Mas naquele tempo, você tinha rádio que funcionava quando você dava como diagnóstico que ele estava quebrado. Isso era uma coisa típica de válvulas. Era mau contato. Daí que metade das coisas que você aprende no curso de engenharia eletrônica, na verdade, eu me formei em engenharia eletrônica. Então eu conserto a maior parte dos equipamentos na base do... Mas para isso eu tive que ganhar um diploma, porque eu sei o que eu estou fazendo. Em 1990, o que aconteceu? Queda do Muro de Berlim. As pessoas puderam, enfim, sair do leste europeu, da Rússia. Um monte de gente se sentiu atraída para ir para Israel. 1 milhão de uma população que era de 6 milhões. Abriram as portas para... Agora, a maior parte desses que vieram, o que eram? Eram cientistas, eram técnicos. Eu tive um departamento lá de pesquisa que predominava a etnia, era a etnia não, a nacionalidade russo. O ar-condicionado funcionando, mas um horror. Aí quem estava conversando comigo falou, aqui está o pessoal, estão os russos. Né?
Esse 1 milhão que foi absorvido, na verdade, vocês imaginem, né? A grande sorte de você poder atrair os caras que vão estar encontrando a porta fechada em uma série de lugares do mundo que podem ser aproveitados naquela cultura empreendedora. Então vocês vejam aí o que resultou hoje em dia. Você tem, é o terceiro polo global de alta tecnologia alavancada por capital de risco. Na frente, em primeiro lugar, Califórnia, Vale do Silício. Em segundo lugar, Massachusetts. É a Boston 128, em torno daquela rodovia. Agora, aqui não é só mais tecnologia e inovação. As expedições de Ricardo Neves vão estar, em breve, vendo uma expedição aqui para ver como os fundos de capital de risco desenvolveram metodologia para trabalhar na indústria de tecnologia de informação, estão fazendo agora nas ciências da vida. Uma startup que estourou recentemente lá foi Genoma. Em 5 anos, todo mundo vai estar fazendo o seu genoma. Você faz um check-up anual. Mais alguns anos, o custo de fazer o genoma de cada um vai cair. O seu genoma vai ser importante para você ter o seu remédio. O futuro, por exemplo, dos fármacos vai ser parecido com medicina homeopática unicista. Conhece isso? Alopática, medicina. Você tem a medicina alopática, você tem a medicina homeopática. A medicina homeopática ela divide em duas. Uma é pluralista, eu misturei. Uma é pluralista e a outra é unicista. Pluralista, você tem aquele monte de remédio. Sabe aquele pessoal no escritório que tem um monte de remédio? E cada hora olha no relógio. Aqui ele pode saber que ele está tratando com pluralista. O unicista é uma tentativa ainda, eu diria, me perdoem aqueles que seguem, ainda pré-cientista de medicar de acordo com o genoma. Todas essas coisas, é interessante, o Texas também é. Sabe uma coisa que está decolando no Texas agora? Energia eólica. Já existe um sentimento de que o petróleo já vai ficar para trás. A gente fala assim, você está brincando, não pode ser verdade. Já está ficando para trás. Essa questão da cultura empreendedora, ela está na missão do Endeavor. Na verdade, o mais difícil disso tudo é o que se chama de institucionalizar. Institucionalizar é criar uma estrutura que efetivamente ampare aquele chutzpah e o jogo da sociedade. A gente tem aqui alguns embriões. Você tem, por exemplo, um Endeavor, você tem uma FINEP, você tem um Sebrae, você tem os fundos de capital de risco, que no Brasil, em Israel, você tem 300 fundos de capital de risco. Aqui você tem 80 até agora. Tá? Incubadoras, tudo isso daí é uma orquestração. Por enquanto, ainda não surgiu alguém com uma batuta, que é um plano de institucionalização disso aí. Quer dizer, a ideia básica é o seguinte, um BNDES, ele continua tocando uma banda, ele é um maestro, em última análise, do mais do mesmo. Nós ainda precisamos, se a gente quer pegar o caminho da nova economia, a gente precisa organizar, combinar qual é a música que a gente vai tocar, qual é a partitura de cada um para se tornar efetivamente uma cultura empreendedora. Uma das coisas muito interessantes é a forma com que se desenvolveu uma metodologia, diferentemente até dos Estados Unidos. Me foi colocado por esse cara aí, muito simpático. Esse daqui é o chairman da indústria de capital de risco. E ele foi o cientista-chefe em Israel. Equivale a ser o ministro de ciência e tecnologia. Ou seja, ele é um dublê hoje de capitalista, cientista e político. Tá? E ele me falou assim, olha, o risco, todo mundo tem uma aversão ao risco. Tirando os Estados Unidos, que nasceu, existe uma coisa imanente, em outros lugares é muito importante que haja a entrada do governo para ajudar a consertar com C, viu, gente? Não é consertar com S, não. A consertar essa cultura empreendedora. Então isso aqui é um mapinha que mostra um gráfico, como é que são as lacunas de investimento. Da ideia a grandes vendas, ou seja, ao grande sucesso comercial, você tem um gap em que você não encontra apoio institucional. A institucionalização é fácil. Então eles desenvolveram toda uma metodologia
de acompanhamento financeiro, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o Venture Capital. Depois disso aqui é quando vai para a Bolsa. É quando você tem os grandes, o aporte de grandes investidores. Mas tem um lugar aqui em que você tem a ideia e ainda está desenvolvendo o seu produto e que não encontra quem tire. Então, uma das ferramentas, além de estímulo ao Venture Capital em Israel, foram as incubadoras. As incubadoras estão começando. Quando eu formei engenharia, longínquos 30 anos atrás, não existia incubadora. Hoje já começa a se perceber no Brasil, o Instituto Cidadania, que é o instituto do PT, tem uma pesquisa muito interessante. 1 de cada 3 jovens brasileiros quer ter o próprio negócio. Bom, como é que se ampara isso daí? Né? Obviamente, a incubadora é uma ideia genial, porque você vai estar dando economia de escala a uma série de pessoas que têm uma ideia na cabeça. Então, eu visitei e tive conhecendo como é que foi feito esse arranjo de incubadoras. Ele é parte do sucesso da institucionalização da cultura empreendedorista. Isso daqui é só para mostrar para vocês como é que o governo entra no princípio, tá? E depois como é que os investidores vão assumindo, como é que o mercado vai assumindo isso aí. Quer dizer, a alavancagem de governo é o azulzinho. E aqui, ou seja, na política, nos 24 incubadoras, é uma rede de 24 incubadoras naquele país daquele tamanhozinho, que é basicamente uma região metropolitana do Rio de Janeiro. Você tem 24 incubadoras, e a partir de 2001, elas passaram a ser financiadas totalmente pelo mercado. Quer dizer, totalmente não, prioritariamente pelo mercado. Podemos passar? Podemos passar? Eu não queria que parecesse propaganda de que eu fui o mundo encantado, a Disneylândia da empreendedorismo. Não se trata disso. Pelo contrário. Existem sérios problemas que Israel não está conseguindo dar resposta. Existem problemas que vão ter que ser discutidos por uma nova geração que já não está aceitando. Só para vocês terem uma ideia, a entrada em Israel de pessoas na faculdade é entre 24 e 26 anos. 24 e 26 anos? Por quê? Bom, já são quase seniors aqui. O que acontece é o seguinte, quando você acaba o curso fundamental, segundo grau, homens, todos têm que fazer serviço militar obrigatório de 3 anos. Mulheres, 2 anos. Tá? Depois disso daí, imagina, são pós-adolescentes que pegaram uma estrutura pesada. Tudo bem que o exército, as forças armadas não são carne de canhão. Na verdade, é um estágio high-tech que se faz lá. O desenvolvimento de alta tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, desde 1970 a El Al não tem acidente nem atentado mais. Né? Em 2001, quando caiu o World Trade Center em Nova York, no dia seguinte, todas as empresas estavam contratando a El Al para se tornar o seu advisor. Né? E é interessante, porque você vê a El Al, ela é horrível do ponto de vista de tratamento de cliente. Porque toda obsessão é a questão da segurança. Mas, de qualquer maneira, nisso eles se tornaram banco. O que acontece, então, nessa sociedade é que existe uma coisa interessante, por um lado, e outra, porque você já começa a ter casos de deserção, os níveis de não aceitação desse serviço militar. É uma geração que não viveu nem o Holocausto, não tem mais vivo na sua memória o Holocausto, e que também nasceu depois da Guerra dos 6 Dias. Então já perdeu aquela referência de resistência heróica. E que estão propondo, inclusive o movimento pacifista é bastante forte em Israel. Então tem que vir novas perguntas. Mas de qualquer maneira eu acho que isso daí acaba tendo uma qualificação da juventude muito interessante. Até o fato de você não exigir que definições, aqui no Brasil, quem faz faculdade, um jovem de 16, 17 anos, ele é vestibular. Ele não tem a mínima maturidade ainda para poder fazer opções do que ele quer enveredar como carreira profissional. Então você vê a meninada fazendo simultaneamente
direito, economia e cinema. Isso para não dizer dos outros que fazem design, psicologia. Enfim, quando você sai do exército, você passa, em média, 2 anos viajando. Você tem polos, digamos assim, de globalização da cabeça de israelenses. Aqui no Brasil, um polo atrator é Porto Seguro. O outro é Machu Picchu. Claro, você sai do exército, cara, depois daquela disciplina. Então você tem obviamente, Estados Unidos é um lugar muito procurado, Índia, China, e é aí que se inocula a globalização. Quando eles voltam com 24, 25 anos, é a época que faz o vestibular e entra na faculdade. Então tem toda uma série de questões pendentes que a gente não pode se iludir que estão resolvidas por causa do empreendedorismo. Tá? O desenvolvimento econômico, ele é uma das facetas importantes de uma sociedade. Né? Resumo da ópera, e eu estou acabando. Dessa lição toda, o que os empreendedores, então, finalizando, inovação, nova economia, o que eu daria como mensagem para o espírito empreendedor? Vocês conhecem o slogan de campanha do presidente Clinton, um dos advisors dele, estrategista? Ele não aguentava mais toda vez que o Gore levantava para falar. Isso estamos falando há 10 não, foi 1991, a primeira campanha. Tá? E o Gore queria falar já do efeito estufa, das questões ambientais, etc. Aí esse estrategista pregou no ambiente de campanha um cartazinho, que é a economia, bobo. It's the economy, stupid. Para sempre as pessoas, ao se pronunciarem, incluindo Al Gore e o Clinton, de que o grande issue, a grande questão era economia. Nós, no Brasil, também, de uma certa maneira, temos sido cegados por isso, e sobretudo por uma cultura onde os economistas passaram para o banco da frente. Porque tinha uma tarefa muito complicada, que era mandar para dentro da jaula o dragão da inflação. A gente brigou com isso durante 20 anos. E aí, o dragão foi para a jaula e os economistas permanecem dando o tom daquilo que não pode ser substituído. Ou seja, você não pode substituir a visão macroeconômica, ela não é substituto de visão estratégica. Visão estratégica é uma coisa ambiciosa que tem a ver com sonho. É como o Churchill falava, o sangue, suor, lágrimas e trabalho para vencer Hitler. É como Kennedy dizia, o homem na lua ao final dessa década. Como Juscelino falava, Brasília. Como o infante Dom Henrique falava, a escola de navegação para achar o caminho para as Índias. Então a visão estratégica é tudo. Ela é fundamental nesse drive para você sair para a inovação e sair da velha economia. Eu gosto muito dessa opção que está se colocando para a gente, e isso está de um livro que foi lançado recentemente, eu até comento no meu blog, que chama Breakthrough. Breakthrough é uma espécie de eureka, quando você faz uma descoberta inovatória, de uma inovação muito grande. Então você tem 2 caminhos hoje em dia. Você tem efetivamente, por isso que eu falo, o business as usual acabou. Ou você tem o breakthrough, que é inovar, ou então você tem o breakdown, que é quebrar, que é a decadência e a irrelevância. E só para finalizar, fazendo aqueles... eu acho que a questão-chave em que a gente tem que estar antenado, e isso é sobretudo para as pessoas que têm mais idade como eu, ou seja, o pessoal dos 40, o problema não são as ideias novas. O problema são as ideias velhas que a gente não consegue tirar de tudo quanto é canto da ideia da mente da gente. E, obviamente, é essa parte que ainda está liderando o país. E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de sair da frente e incentivar a rapaziada no seu Roots Spa. Muito obrigado. Muito obrigada. As meninas vão circular buscando as perguntas que vocês fizeram, vão fazer.
E eu vou começar com as perguntas do pessoal que nos assistiu pela internet. Ricardo, em que o Brasil pode se espelhar em Israel? Bom, eu acho que eu queria que vocês entendessem o seguinte, a viagem a Israel não é para se tornar um mantra, que a gente tem que seguir isso. Eu não acredito em receita. No entanto, a expedição, o projeto de expedições em busca de inovação e ruptura, é para fazer com que a gente seja mais ambicioso na questão de que a gente pode mudar, de que tudo pode mudar, né? Uma das coisas que eu acho interessante é exatamente essa possibilidade de você fazer um chaveamento de essa prisão cognitiva que nós vivemos no Brasil, ainda de governo militar. De uma certa maneira, ainda existe um DNA de Brasil grande na forma em que são formulados, na maneira que são formulados os planos para o Brasil crescer. Quando eu ouço falar em PAC, eu me lembro do Brasil grande do Delfim. E eu acho que isso já devia ter sido enterrado, pregos batidos e requiescat in pacem. Então eu acho que existe uma possibilidade da gente ser mais arrojado na concepção nossa de desenvolvimento. Com a sua experiência na expedição para Israel, como você viu ou vê o jovem brasileiro e o jovem israelense, suas atitudes e dificuldades? É interessante o seguinte, eu vejo, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O jovem Israel é uma das pessoas que, obviamente, eu participo. Toda a missão, para mim, na verdade, ela tem um caráter antropológico. Eu não vou só fazer visitas, isso eu já aprendi, que eu detestava nas missões com o Banco Mundial, é aquela coisa de você conhecer um país, conhecendo a sala VIP do aeroporto, o Sheraton e o ar-condicionado de governo. Então, obviamente, eu procuro socializar com as pessoas. Eu procuro andar na rua. Em Bogotá, eu procurava 10 anos atrás dispensar a minha escolta, apesar deles falarem que, olha, então é por sua conta e risco. Bogotá é uma cidade maravilhosa. Eu só podia circular num Pajero blindado. O jovem israelense vive sem futuro, por causa da questão da paz, do passivo da guerra. É uma coisa asfixiante. Um dos jovens com que eu convivi em Israel, e depois, inclusive, ele me levou para o aeroporto, ele viveu no Brasil durante um período aqui, depois do período militar. Vocês já sabem aonde? Na favela do Vidigal. Ele conheceu uma parte do Brasil que hoje vários gringos mochileiros estão vindo. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma parte que a maioria dos nossos mauricinhos e patricinhas não conhece. Você tem uma série de coisas que é o Brasil que está dando certo, que é o Brasil que olha e fala assim, é carente. Não. É baixa renda. Então, se você olha para uma favela no Rio de Janeiro, você tem que entender que aquilo ali, e eu já tinha, isso me foi despertado com missões que eu tive das Nações Unidas, dentro da favela da Maré, do Alemão, etc., nos anos 90, existiam delegações que eu estava sinceramente querendo mostrar para eles que o Brasil tinha dado errado. Delegações da África e delegações da Índia falam, Ricardo, isso aqui é bairro popular. Nós lá na Índia, 23% está no setor urbano. Vocês estão acomodando. O pessoal que vocês fizeram a urbanização, sem urbanização você não tem desenvolvimento. Vocês fizeram em 2 gerações. É como se chegasse um monte de convidado na casa de vocês e você tivesse que espalhar colchonete em tudo quanto é lugar. Vocês passaram pelo buraco da agulha, agora vocês têm um passivo que está sendo olhado. Então essa coisa eu acho que o Brasil vive um momento de transição extremamente interessante. Se a gente pudesse fazer como esses gringos que estão vindo fazer o Jeep Tour no Rio de Janeiro, entra no Google, vai olhar o que é o Jeep Tour. A gente pensa em favela, a gente pensa em segurança. E tem que pensar, que efetivamente eles são. Mas o que você tem ali não é mais a pobreza. O que você tem é muito mais produto de ressentimentos do que a miséria. Você tem produto da ausência de governo e coisas do gênero. O Brasil da miséria é um país que já ficou para trás. Agora, você tem o Brasil da informalidade. Esse é o grande desafio. Esse é o tema que eu abordo no meu livro Pegando no Tranco. Então, em relação ao jovem brasileiro, o que eu acho é o seguinte, o jovem tem que se libertar dessa prisão cognitiva que a geração que tem hoje 30 anos para cima, 40 anos passou para eles. De que é um país de segunda categoria, que é um país que não deu certo, que é um país onde a corrupção tem um nível absurdo,
O presidente de Israel, o primeiro-ministro, está sendo processado, está sendo investigado. Ele está cada vez mais enlameado. A política, o cidadão comum em Israel não suporta a política. A política é extremamente... o nível, digamos assim, de fragmentação em partidos políticos em Israel é de deixarmos nós brasileiros aqui confortáveis com essa cacaria que a gente tem da nossa política de Brasília. Enfim, eu não colocaria digamos assim, o jovem israelense como um paradigma a ser seguido pelo jovem brasileiro. Eu acho que a gente pode ter algumas coisas de inspiração, mas a gente tem que procurar adequar a nossa cultura. E eu acho que a gente tem boas perspectivas. Ainda da internet. O senhor acredita que para o Brasil por o Brasil ser altamente dependente da agricultura e das reservas naturais, ele não terá um futuro promissor no contexto da nova economia? Essa é a queda de braço que está acontecendo no momento. Toda vez que falo em autossuficiência de petróleo, eu me arrepio. Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que quer soltar foguete porque se o Rio de Janeiro fosse considerado um país, ele seria o 9º país da OPEP. 83% da produção do Brasil está vindo do Rio de Janeiro. Tá? O que acontece isso aí? Olha a lista dos 10 primeiros países da OPEP. Iraque, Arábia Saudita, Irã, Venezuela, Nigéria, hein? Kuwait. Que turma, hein? Legal. Democracia vibrante. Igualdade entre homem e mulher. Inovação. A Venezuela, acreditem vocês, era um dos 10 países mais desenvolvidos no século XIX. O beijo da morte pode ser o recurso mineral, o recurso natural. Alguns sabem usá-lo com moderação. Agora, hoje tem uma entrevista no jornal, o Fábio Jambiati falando que o Brasil ganhou na loteria. Nós estamos com um mundo de commodities num momento que o mundo necessita de commodities. A história tem mostrado que são os países mais desenvolvidos, isso desde a história lá do capitalismo, Veneza, Florença. Ter recurso natural é complicadíssimo. A própria a própria forma com que o Estado, o Hugo Chávez, ele recebe o royalty do petróleo sem ter necessidade. Os cofres se enchem a partir de uma riqueza em que ele não tem que ter accountability. Ele não tem que dar prestação de contas. Ele estava dando dinheiro para a Farc. Agora está vindo aí no computador do Manuel Marulanda, o comandante número 1. 300 milhões para a Farc. Né? O que acontece é que o Brasil está exatamente naquele momento de queda de braço. O que é melhor? É ter uma Vale ou ter uma Embraer? Eu acho que é uma Embraer. O que é melhor? É biocombustível ou energia eólica e energia solar? A Alemanha não quer renovar o contrato de assistência à Angra 1, 2 e 3. Por quê? Porque desde 2000 a Alemanha está comprometida, por causa das alianças políticas na qual entrou o Partido Verde, de que ela vai fazer o phase-out, ou seja, ela vai zerar a sua dependência do nuclear. Nuclear, danke. Tá? Isso vai significar, para a Alemanha, um apagão. 1/3 da energia elétrica da Alemanha vinha no ano 2000 de 19 usinas. 2 já foram apagadas. Os planos estratégicos são para apagar mais 17 até 2021. Aí, qual é o truque? O truque é, nós vamos apostar em energias renováveis. Em energia eólica, a Alemanha já produz 6 vezes mais do que Angra 1. Com aquele solzinho que não vale nada na Alemanha, já se produz mais do que Angra 1. A Alemanha já é o país que tem a tecnologia de energia solar, geotermia, solar, e que está vendendo mais. Então, quer dizer, eles acreditaram que existe um bônus em trocar uma coisa, um status quo, né, por uma situação que pode dar a eles uma posição de vanguarda na energia renovável. É a sexta onda. É uma aposta. Então,
Essa é uma das minhas próximas destinações de expedições. É a questão da energia. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. 2 países sabem usar sabiamente o que eles tiveram em termos de recursos naturais. É a Noruega e os Estados Unidos, no caso específico de petróleo. São países que não fizeram. Os Estados Unidos, inclusive, deixam o seu petróleo, ele não usa o seu petróleo. Usou no princípio. Depois ele achou que era mais interessante, estrategicamente, comprar do que usar os seus recursos. E é a Noruega que usa sabiamente. O meu problema é, o Rio de Janeiro, por exemplo, se tornar uma Texas, é uma coisa complicadíssima. Vocês sabem qual é o estado menos desenvolvido nos Estados Unidos, que tem tido crescimento econômico negativo nos últimos 20 anos? Se chama Alasca. Qual é a grande coisa que produz o Alasca? Petróleo. O dia que o Rio de Janeiro virar uma Texas, eu saio de lá. Agora, pergunta do pessoal da plateia. Ricardo, você falou em inovação com o uso de patentes para proteger propriedades intelectuais. Mas quais são as oportunidades para licenças livres e desenvolvimento colaborativo? Essa pergunta é difícil de elaborar rapidinho. É alguém que quer que eu use a palavra, que eu fale sobre a Wikipedia ou coisas do gênero. Olha, eu acho que esse é um debate muito longo e eu não tenho uma coisa elaborada. Eu não quero ser o sabe-tudo. Essa é uma questão que eu vou deixar cair. Ricardo, é possível criar uma cultura empreendedora em um ambiente dominado por corrupção e burocracia? O Brasil é tão dominado por corrupção e burocracia quanto todos os outros países. Eu trabalhei 20 anos com Nações Unidas e o Banco Mundial e eu passei a ver que, na verdade, quando você enxerga o Brasil de fora, você passa a ter uma visão menos incestuosa dos seus problemas. Existem determinadas metodologias, como, por exemplo, a transparência internacional. Nós estamos lá no alto, no ranking. Estuda a metodologia. É uma coisa que eu procuro fazer nos meus trabalhos junto à imprensa, inclusive na redação, é ajudar jornalista a entender a metodologia que existe por detrás de uma pesquisa. No caso da pesquisa feita pelo Transparency International, a pergunta é perguntar para um brasileiro qual é o nível, qual a nota que ele dá para a corrupção do seu país. Não é comparativo, ou seja, ele pega num determinado ambiente estanque. Então, se você é, por exemplo, alguém no qual o seu país tem uma democracia estável durante 200 anos, ou a redistributividade é maior, como, por exemplo, o caso dos países escandinavos, você tem uma sensação de que a corrupção ali é menor. Você do Brasil, você tem a cultura da vitimação. De novo, o complexo do cachorro vira-lata. O que eu tenho visto, na verdade, é que os níveis de corrupção política nos Estados Unidos são escabrosos. Os lobbies funcionando em Washington, livros e livros. Programas e mais programas que você pode entrar na internet e ver hoje. No próprio Oriente Médio, o nível de corrupção política em Israel é altíssimo. No Reino Unido, no Japão, os esquemas de corrupção corporativa são altamente incestuosas, as conexões entre empresas, os grandes conglomerados e os governos. Então, na verdade, o que eu acho é o seguinte: a partir do momento que você se desvitimiza dessa condenação que tem imperado sobre o brasileiro, de que nós somos a escória da humanidade, você pode ver com outros olhos os problemas que você tem para resolver. E aí você pode ser mais pragmático. Qual a sugestão ou indicação que você daria para alguém que está patenteando um produto que gostaria de vê-lo produzido em larga escala no Brasil? De novo, eu vou passar essa daí porque isso é um caso para consultoria. Essa aqui também não sei se vai conseguir responder, porque eu não vi nada você falando sobre isso na palestra, mas de qualquer maneira, como que você vê as observações e previsões feitas por Nisbet e Toffler há mais de 15 anos? Se a pessoa que fez a pergunta quiser elaborar melhor, com o microfone, por favor. Certamente a pessoa vai se referir aos megatrends e à terceira onda
Você já disse, exatamente isso. Eu acho que o Alvin Toffler, tanto quanto o Nisbet, eles são uma espécie de pensadores pops de cenários. Eu acho que o que a gente tem hoje em dia, eu pelo menos, eu compartilho mais daquele velhinho que morreu no ano retrasado, que é o Peter Drucker. Esse negócio de profecia é meio roubada. Tá? O que eu acho que é possível fazer, mas de qualquer maneira eu acho que Toffler e Nisbet, aquilo é importante, você tem que ler com o devido tempo. São caras que estavam percebendo a aceleração das mudanças, que o relógio ia bater mais rápido. Muitas das coisas, nenhum deles, por exemplo, falou da internet, que é o que está aí, da comunicação celular, tá? Da Wikipedia, do Skype. Ninguém previa isso. Os analistas, quando foi privatizada a Telebrás, os analistas do modelo de negócio, você tinha lá os grupos, esse aqui analisa o risco do negócio, esse aqui analisa os riscos tecnológicos. Ninguém imaginava custo zero, ligação internacional, voz e vídeo, como a gente faz. Como é que isso... Ou seja, não é possível você pensar futuro na forma de profecia. O que é possível é você, mais ou menos, muito humildemente, compor alguns cenários. Isso inspira você a fazer, esses são chamados prognósticos. É o que o médico faz. Você tem o diagnóstico e prognóstico. O Brasil, de uma certa maneira, ele ainda trabalha muito com a visão de diagnóstico. Tá? A visão do diagnóstico, um cara com câncer, diagnóstico, só não... Você tem que ter prognósticos. Qualquer outra coisa, você tem que ter prognóstico. O prognóstico é uma arte, não a ciência. Naquela tradição do Nisbet e do Alvin Toffler, houve aquele Herman Kahn que tentou fazer a ciência dessa arte de, digamos assim, de visualizar caminhos. Se quebrou a cara, não acertou uma. Entre outras coisas, ele propunha, inclusive, transformar a Amazônia num lago, nos anos 70. Louco. Enfim, o que eu acho é que o Peter Drucker falava. É muito difícil esse negócio de prever o futuro. É alguma, mais ou menos assim, vocês já estão cansados de ouvir essa citação, certamente. O que eu acho é dar para a gente, em primeiro lugar, do jeito que está, não vai ficar. Segundo, vai mudar muito rapidamente. Terceiro, vai mudar de forma disruptiva. Quarto, você não sabe de onde é que vai vir essa mudança. Você acha que o Google vai ficar durante quanto tempo aí? Eu, por exemplo, como consumidor de serviços Google, eu já estou meio de saco cheio. Eu acho que daqui a pouco vai começar a clivar esse mercado aí de procuradores. Né? Não tem modelo estável de negócio. A gente vive nessa coisa caórdica. E é bom que seja caórdica. Né? Que se fosse totalmente organizada, a vida seria muito chata. Pessoal, a gente tem tempo para mais pergunta quem tiver, por favor, entregar para as meninas. Agora uma pergunta da Endeavor, tá? Pois não. A Semana Global do Empreendedorismo despertará atitude empreendedora nos jovens. E estimulará o uso da criatividade para estimular a inovação. Você acredita que esse incentivo, esse despertar da atitude empreendedora vai acontecer de maneira parecida em diferentes países? Certamente. Certamente. O empreendedor ainda no Brasil, ele é um empreendedor por necessidade. A maior parte dos empreendedores aqui no Brasil se lançam, quando aparecem, nós temos um nível alto de empreendedores, etc. e tal, é por necessidade. O empreendedor ele tem que aparecer porque ele visualiza uma oportunidade. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, tem que começar a chavear o modelo mental para essa juventude que está aí. Meus filhos, olha só, o emprego, tal como a gente conhece, vai acabar. Vão acabar os vínculos de trabalho do século XX, quando a gente chegar aí por 2020, 2030, já acabaram. Façam os mais velhos os seus planos para desaposentadoria e os mais novos, no lugar de fazer currículo vitae, aprendam a fazer planos de negócio. Ter projetos vai ser muito mais interessante e gratificante e de muito maior significado do que ser um batedor de ponto com carteira assinada. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ricardo.